O que podemos esperar de 2024? Quais as previsões para o próximo ano que inicia logo logo nos próximos dias? Como que a gente pode se preparar para ter um ano novo melhor? Há muitos anos, a Folha do Mate e a Rádio Terra FM trazem esse panorama, essas previsões sempre para o próximo ano. E desta vez, inovamos aqui com um formato especial. Nós convidamos 3 especialistas no assunto para trazer as previsões astrológicas, do tarô e também dos orixás para 2024. Então a gente começa agora um bate-papo com o astrólogo Júlio Nascimento, a taróloga Fernanda Nascimento e o babalorixá Sandro de Oxalá. Vamos começar então sabendo um pouquinho mais sobre a trajetória dos nossos convidados. Júlio, conta pra gente um pouquinho como que é essa tua caminhada na astrologia e como que tu consegue fazer uma previsão, né? Pensar no próximo ano, vendo aí pelos astros a previsão dos astros. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Grande prazer, né, estar aqui com a Fernanda, com o Sandro, né, e também, Ju, obrigado pelo convite. Então, minha caminhada dentro da astrologia, ela anda junto com as terapias, né, holísticas ali, então, com as questões de energia, com as questões, né, de tarô também. E a gente observa, através do mapa astral, a partir da entrada, né, de Áries, no nosso mapa para 2024. Então, a gente gera o mapa, né, de 2024 a partir do primeiro momento que o signo de Áries entra, né, no zodíaco, porque a gente fala muito sobre o ano novo astrológico. Então, a gente não vai fazer uma análise a partir agora do dia 31. A gente faz uma análise a partir da entrada do signo de Áries. Né? O ano novo astrológico, então, ele não é o mesmo ano novo pra gente que começa em 1º de janeiro. Não, não é o mesmo, né? Então a gente sempre vai fazer olhando a partir da entrada, né, do signo de Áries. E a gente gera, então, com os dados de Venâncio Aires, com o horário dessa entrada. Por exemplo, né, esse próximo ano, agora 2024, o signo de Áries ele entra meia-noite e 6. Então, a meia-noite e 6, né, é de fato o ano novo astrológico da gente. Né? Então, a gente vai observar. E aí é uma das curiosidades. Então, até março ali, ainda é 2023. Né? Então, por isso que algumas conversas que a gente vai ter, a gente sempre vai dizer, até março, e a partir de março. Né? Porque a gente vai ter essa mudança de signo, vai ter essa mudança toda só lá no finalzinho de março. Então, o nosso ano novo, né, do ponto de vista da astrologia, ele vai começar na entrada do signo de Áries. Tá certo. Sandro, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, quem tu és, com quem que tu trabalhas, né? E como que tu também faz essas previsões pro ano. Primeiramente, olá, né, todos os ouvintes, agradecendo o convite, a presença de todos aqui. Então, eu sou babalorixá, né, sacerdote das religiões de matriz africana, trabalho com Umbanda, com Candomblé, e a gente trabalha também há mais de 10 anos nessa área, né, da espiritualidade de uma forma geral. E a gente, quando vai fazer uma previsão, né, a gente faz então a nossa consulta ao oráculo de Búzios, né, ao jogo de Fá, onde nós temos então a resposta de todos os orixás. Né? Quando se faz a transição de ano, se faz também a transição do orixá regente, né? E todos eles então vão ter uma particularidade, tanto para se a gente joga para a cidade, para o estado, para o país, para o mundo, né? Assim como para cada pessoa também, né? Então, basicamente, através do oráculo, né? Os orixás nos dão todas as respostas, né? De que a gente necessita, né? Nos dão a orientação e é assim que a gente acaba fazendo as previsões. Para quem não conhece nada, né, do jogo de Búzios, só para a gente ter uma ideia, assim, essa análise, ela é feita conforme tu joga e conforme eles caem ali, existe uma interpretação do desenho deles, mais ou menos? Existe uma ciência por trás, como a gente fala também, né, por trás do jogo de Búzios, né, a gente se prepara, a gente tem todo um estudo, né, então através das caídas, né, das posições das conchas, né, dos cauris, como a gente chama, é que vão vindo essas respostas, né? Além da parte
da parte científica, assim, que a gente fala, né, do estudo das caídas, tem a questão da mediunidade também, né? Do orixá, como a gente fala, assoprar, né? Conversar com a gente do nosso ouvido, né? Então, por isso que às vezes tem muitas pessoas que vão consultar com algumas pessoas e veem que é muito diferente o formato, que às vezes numa jogada a gente acaba falando muito mais coisas, né? Porque as outras informações vão sendo passadas pelo canalzinho direto, né? Do orixá para os nossos ouvidos, né? Mas o búzio, a gente diz assim, que é a forma de ligação, né? É o que liga entre o sacerdote, né, com os deuses e o consulente. Logo mais, então a gente vai saber o que os búzios revelaram aí pro Sandro, ele vai contar pra gente. Mas antes disso, gostaria que a Fernanda se apresentasse. Bom dia para vocês, todos os ouvintes. Obrigada pelo convite. Adorei esse nosso trio aqui hoje contigo, Ju. Acredito que vai ser bem bacana, né, esse novo formato. E, bom, Fernanda Nascimento, sou taróloga terapeuta, reikiana, né, atuo há 3 anos nessa área das terapias. Sempre fui muito ligada à espiritualidade, curiosa nas partes, né, que falam das místicas, né, e isso acabou me levando também a procurar entender o tarô, que foi através de um jogo que o Júlio fez para mim que eu descobri essa nova possibilidade, né? E muito feliz, né, por tudo isso ter acontecido. Já aproveitando, então, já que tu tá conversando com a gente, Fê, como que a previsão é feita no tarô, né? Como é que a gente chega a essa carta, que é a carta, né, regente, que é a carta do ano? Sim, é a soma do ano, né? 2... Numérica. É a soma numérica do ano de 2024 que a gente chega no número 8. 2 mais 2 mais 4. Isso, exatamente. 8. Esse é o cálculo que é feito. Eu venho desde agosto estudando e procurando, entendendo por que esse arcano para 2024, né? Como a gente falou antes, eu e o Júlio joga o Marcelo, eu jogo o Marcelo, ele joga o Rider-Waite, né? Que já cai para outra carta, mas acaba sempre indo para a mesma finalidade, né? Então a gente faz esse cálculo e através dali a gente começa a entender e a estudar esse arcano, né? Para ver o que vem aí de tendência para 2024. Quantas cartas que tem no jogo de tarô? Não sei se é jogo, como é que é o nome? Explica pra gente. Nós temos, então, os arcanos maiores e menores, né? Eu jogo os maiores, né? São 36... Os maiores, 22. 22, isso. Total 72, né? Isto. Então, eu jogo os maiores, que eu faço com o tarô de Marcelle. E aí, já vamos aproveitar e falar de tarô aqui. Então, saiu o arcano 8, né? Isso, a carta da força. O que a carta da força nos traz, nos revela para 2024? Então, a carta da força, ela fala muito da nossa inteligência, do domínio que a gente tem sobre as nossas questões, principalmente as nossas forças, né? As nossas feras. Como que a gente lida com as nossas feras? O que são as nossas feras? Os nossos defeitos, os nossos desafios, as questões que vêm, às vezes, para tirar um pouquinho, mexer com as nossas estruturas, né? Que fazem a gente viver esse desafio e como vamos lidar com esses desafios, né? Não lidar com a força física, mas sim com a inteligência, com o nosso intelecto. E ela traz muito essa questão, assim, do comando, de como a gente vai comandar essas questões, né? Não ser nem tão 8, nem tão 80, né? Cuidar com os momentos de explosões, né? Então, ela fala muito dessa nossa questão da gente com a gente mesmo, né? Mais interna mesmo. Mais interna. Autoconhecimento, então, vai ser uma palavra-chave para 2024. Desenvolvimento, autoconhecimento, autocontrole. Autocontrole, importante, né? E difícil, né? Bom, falando então, indo agora para o mapa astral, né? A gente falou já um pouquinho antes que o ano astrológico, ele começa, não começa agora, começa em março, né? Mas, Júlia, explica um pouquinho mais sobre isso pra gente e também como que é elaborado esse mapa astral. Porque quando a gente faz o nosso próprio mapa astral, o mapa do nascimento, é sempre com base na nossa data de nascimento, horário. Como é que tu faz a previsão, assim, é o mapa astral do ano ou como é que funciona? Muito bem, então, Ju, a gente... hoje em dia, né, com o avanço da tecnologia, a gente não precisa mais desenhar os mapas à mão, né, com compasso, régua, né, que se levava muito tempo. Até a gente aprende, mas se leva muitas horas, né, para fazer ele. Então, a gente tem ferramentas, né, a gente utiliza de programas, de softwares de computador, que geram para a gente em questão de segundos, né, o mapa.
E a gente precisa mesmo, de fato, como tu disse, essas informações. Então, quanto mais preciso, melhor, né? A data de nascimento, o horário e o local. Às vezes a galera ali fica só com um pouco de dúvida na questão do horário mesmo, né? Porque daí, dependendo da época que nasceu, não se tem o documento ou não se lembra mais. Então, a gente tem algumas perguntas que a gente pode fazer que fazem uma equivalência. Mas aí a gente sempre também tem que ir conversando, né, com o cliente, com o consulente, para tentar também ver se de fato isso tá batendo ou não, porque, né, se tem algumas lembranças. Então a gente precisa bem direitinho o horário. No caso do mapa que a gente faz, então, para fazer as previsões do ano, para a gente ver como que vai ser o nosso ano específico, esse que foi gerado para Venâncio, a gente vai pegar a entrada do signo de Áries, que é o primeiro signo, né, no céu de Venâncio Aires. Então a gente joga dentro do software as informações, né? E para esse ano, então, à 00:06, o signo de Áries entra. Isso é outra coisa também importante, né? A galera às vezes acha que o signo ele entra a partir da meia-noite, sempre, né? Ah, entrou não, né? Ele sempre é transitório. Então, por exemplo, quem nascer em Venâncio, né, antes do dia 20 de março, ou melhor, até ali dia 20 de março, né, antes da 00:06, né, vai ser do signo de Peixes. Então, essa questão também ali que às vezes a gente encontra nos almanaques, né, sobre o dia ali, dia 20, todo mundo que nasce dia 20 é do signo de Áries. Nem sempre, né? Então, quem nasce nessas transições, é importante às vezes fazer o mapa para entender de fato, porque isso pode acontecer, e já aconteceu várias vezes, né, da pessoa ir fazer o mapa e descobrir que não é do signo. Né? Porque, de fato... Nasceu naqueles minutinhos ali daquela transição. Ou, né, como acontece em outros momentos, o signo pode mudar, 10 horas da manhã, 10 horas da noite. Então, né, nem sempre vai ser próximo à meia-noite. E isso é bastante importante. E aí, a partir do mapa que é gerado, a gente vai fazer as múltiplas interpretações que podem acontecer, né? Porque a gente vai ver aonde cada planeta vai acabar caindo dentro de cada casa, né? E com que signos eles vão ir conversando. Então, a partir disso, a gente vai fazendo as interpretações. E, no caso, então, o mapa de Venâncio, tu leva em consideração alguma data de nascimento de Venâncio, algo assim ou não? Não, eu levo em consideração, para fazer o do ano mesmo, a entrada do signo de Áries, né? Mas com a posição de Venâncio Aires, assim. No mapa, assim. Com a posição de Venâncio. Se eu fosse pegar alguma coisa maior, como, por exemplo, do Brasil, que tem todos os estados, aí a gente vai usar, né, a data da proclamação, aí nós vamos usar outras datas importantes. Mas de Venâncio, como é um local menor, né, só um município, a gente usa a entrada do signo mesmo. Este ano, então, 2024, vai ser regido por Saturno, né? Saturno. Alguns astrólogos até, Ju, desculpa te cortar, tem falado muito que não vai ter planeta regente, porque ano passado, ou ainda, né, quem rege ainda nós esse ano, é a Lua, e alguns, né, astrólogos estão dizendo que não vai ter somente um e tudo mais. Mas Saturno ele vai vir muito forte, né? Então, por isso que a gente tem dito assim, que Saturno vai ser o regente para 2024. E a gente identifica esse regente a partir desse estudo também da posição ali, como... Isso aí. A gente vai olhar quais conversas astrológicas eles vão estar fazendo, né? E também como Saturno ele retorna sempre a cada 28 anos, também é um momento que está fechando um ciclo destes 28 anos. Então, também ele está voltando, né? E aí, no nosso mapa, a cada 28 anos, quando Saturno volta, a gente fala muito do retorno de Saturno, que é quando ele vem justamente para nos cobrar, para nos questionar, né? E casualmente, em 2024, ele está voltando, né? Então, ele vai ter essa volta e aí vai ter essas possíveis cobranças aí para nós. Bom, era isso que eu ia perguntar. O que esse Saturno, né, que já ouvi falar que ele é considerado um planeta mais conservador, né, algo assim. O que ele traz para nós nesse próximo ano? Então, né, Saturno, ele vem esse ano, olhando bem para o mapa astral, sim. Ele fala muito das conversas, né? Então, um dos grandes cuidados, acho que a gente vai ter que ter é com o que a gente fala. A gente tem que ter, acho que, muita responsabilidade ano que vem, né, sobre as questões de fala, porque vai ser bem difícil de voltar atrás, né, com as questões de fala. Outra coisa também que eu acho que está muito forte, assim, olhando no mapa, cuidar muito com a questão financeira, né? É uma questão muito forte, assim, de a nossa Lua esse ano, ela vai estar dentro de uma posição, assim, que fala muito de questões de entra dinheiro numa mão, sai dinheiro na outra mão, né? Então a gente vai ter que ter cuidado, assim, bastante com as questões financeiras. A gente falou antes ali, né, de Saturno. Saturno é importante a gente dar uma olhada, né, em que casa
que ele vai estar dentro do mapa, para a gente entender qual vai ser daqui a pouco o tipo de cobrança que ele vai estar fazendo, né? Então, como ele é, a gente brincou, como ele é um cara mais conservador, um tio mais chato, né? Que fica nos questionando, é importante daqui a pouco olhar dentro do seu mapa aonde Saturno vai estar, para que de fato a gente entenda qual a temática principal do ano para cada pessoa. Ou seja, cada pessoa pode olhar, quem fez já o seu mapa natal, seu mapa astral, pode olhar lá em qual casa está Saturno, se for, Com né, por certeza. exemplo, mais das finanças, do trabalho, pode ter então uma tendência assim nessa área mais nesse ano. Perfeito, né? Então quem já fez seu mapa astral pode pegar lá, né, o seu mapa e dar uma olhada em qual casa que ele vai estar, né? E também tem sites, né, que fazem que geram o seu mapa gratuitamente, né? Então também podem dar uma olhadinha para ver principalmente em qual dessas casas, assim, né? E se quiser um pouco mais a fundo, tentar dar uma olhada em qual signo, né, que de fato Saturno vai estar conversando, para ver, né, mais especificamente, né, sobre que temática mesmo que vai ser cobrado em 2024. Eu fico bastante impressionada assim de ver o quanto de estudo tem por trás do que vocês nos trazem aqui, porque não são simplesmente uma previsão que vocês tiram da cabeça de vocês, não, tem muito estudo por trás, né? Tem muita explicação científica e técnica. Então agora pra gente falar um pouquinho, Sandro, dos orixás. A gente sabe que em religiões de matriz africana, cada orixá, que é uma divindade, né? Tu pode explicar melhor, mas de forma, em linhas gerais, é uma divindade, cada um rege um dia da semana, né? Isso. E aí a definição do orixá que vai reger o ano é conforme isso, né? Aqui a gente trouxe então pro Brasil, né, quando se formulou assim a nossa estrutura religiosa, né, a gente trouxe um pouquinho desse sistema assim dos povos iorubás, né? Eles lá têm uma regência um pouquinho diferente, né? Eles têm a semana deles é com 4 dias, né? Então tem alguns orixás, né, que entram como regentes, né? E a gente acabou trazendo então essa dinâmica aqui pro Brasil também. Além disso, né, a gente tem uma regência assim de forma geral, né, que entra conforme o dia da semana, né? Então por isso que a gente vai ver muito assim a diferença, mas como é que lá na Bahia é outro orixá regendo, no Rio de Janeiro, né? Porque lá a religião se estruturou de uma forma diferente, com a diferença de tal orixá para tal semana, o que foi diferente aqui no Rio Grande do Sul. Então no Rio Grande do Sul a gente às vezes vai ter um determinado orixá regendo, e na Bahia a gente vai ter outro. E a gente tem a particularidade também, né, de cada casa de religião ali, né, que dentro de cada ilê, como a gente chama, né, a gente vai ter uma regência um pouquinho também diferente, né. Mas é interessante que dentro do panteão africano, né, como a gente diz, a gente tem assim, que é similar, que é de comum acordo, que é o primeiro orixá a ser cultuado é o orixá Bará. Seria o orixá da segunda-feira, então? Isso. Então, na Bahia, né, em todos os outros lugares, vai ser o mesmo orixá regendo, né? E ele é um orixá, né, já te adiantando, assim, ele é o orixá que traz muito até similar com o que o Júlio falou, né? Ele traz essa dinâmica muito grande da parte financeira, né? Então, é um ano que a gente vai ter, assim, que a gente tem que saber olhar bastante para esse ponto, né? Porque, assim, esse é um orixá que traz muito essa dinâmica, assim, do emprego, do movimento, né? Ele é o movimento, ele é o abridor de portas, né? Ele é o início de tudo, né? Ele é o grande Big Bang, como a gente fala, né? Ele é a explosão. Então, ele é o início de tudo, mas a gente diz que é aquela coisa atemporal que a gente não entende, né? A gente diz que Bará, né? Ele matou o pássaro hoje com a pedra que ele jogou ontem, né? Ele traz então essa dinâmica assim bem atemporal, né, para nossa vida no geral, né, e a gente tem que saber lidar bastante com isso, porque assim às vezes a gente está indo muito bem, né, e de uma hora para outra assim tu acha que o navio está em segurança e de uma hora para outra a coisa afunda, né. Então por conta da energia desse orixá, é uma energia muito forte.
e que trabalha com esse dinamismo, né? De uma certa instabilidade. Isso, instabilidade. Ele é o abridor de portas, mas exatamente é aquele Big Bang, né? Ele é aquela explosão. Tu ganha muito, mas também para tu perder muito é muito fácil, né? Essa energia, assim, é muito agitada, muito explosiva, muito impulsiva, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa energia que ele traz nesse campo, né? Profissional e financeiro, mas a gente tem que tomar cuidado também com as relações pessoais. Vai ao encontro do que a Fernanda falou um pouquinho antes, de também saber domar a sua fera. Então, né, o ano da força, mas da gente também conseguir lidar com a nossa força. Exatamente, né? Justamente por causa dessa energia que vem, né, sob a influência, né, desse orixá, né? É uma força muito grande, né? Diferente de outros orixás que a gente tem, que são mais calmos, que são mais frios, como a gente chama, né? Então, essa energia muito forte, muito dinâmica, né, ali de nascimento do universo, ela vai estar muito ativa em 2024. E aí é um ponto que a gente tem que ficar muito atento, assim, para cuidar, né? E isso a gente fala de forma geral, né? Tanto em relações pessoais, quanto na parte financeira, quanto, né, em questões familiares. E a gente já vê que isso também se dá não só pela questão do orixá, né? Mas pela forma como as coisas estão andando, né? Eu acho que todo mundo vê, né? Num cenário mundial, a gente vê as guerras, né? A gente vê num cenário aí nacional, né? Toda essa confusão política, né? Entre pessoas. Então, esse movimento, ele já não... né? Uma forma pessoal minha de ver é que ele não está muito positivo, né? Então, se a gente não pare para esta atenção, né? No que essa energia... para onde a gente vai direcionar a nossa energia, né? Ela pode não ser positiva, né? Ela pode ser, às vezes, catastrófica. Pensando de forma macro, assim, né, para todo mundo aqui, pra gente trocar uma ideia, o que a gente pode esperar para o nosso país, né? Tanto em questão política, econômica, né? O que tanto os orixás, o tarô e a astrologia revelam? Então, vou dar uma tomadinha na frente aí né? Trocar uma ideia com os colegas, né? De forma, assim, para o Brasil, né? Eu vejo muito, e a gente está vendo muito a questão política, né? A questão política, assim, acho que ela está bastante em alta, né? E eu vejo, tá, que, assim, claro, a gente já vem de um tempo, né, ali pós-pandêmico, né? Pós-pandemia ali, que a economia, de uma forma geral, mundial, né? Ela se deu uma desestabilizada. E no meu jogo, né, é uma tendência para 2024, tá? Então eu diria, né, a gente faz justo essa previsão, né, vê a resposta do orixá, né, e aconselha as pessoas, né, para terem cautela, né, em 2024 com os investimentos, né, com a gente poder analisar quais setores que vão estar em alta, né? No meu jogo, o que os orixás respondem? Que a gente vai ter, assim, quem quer fazer investimentos, né? Que faça ou na área alimentícia ou cuidando na área da beleza, tá? O comércio, ele muito provavelmente vai ter uma baixa, tá? Em todo o Brasil, e eu não falo a nível municipal, né? Mas vai ser um ano mais complicado para o comércio, né? Eu diria que ele vai ser um pouquinho melhor para a indústria, tá? Mas claro que a gente tem que cuidar também, né? A gente tem que usar essas informações, por isso que eu digo, né? Às vezes do pessoal fazer uma consulta, né? Com a sua pessoa de confiança, que é para a gente ver qual a tendência que está sendo determinada ali para a gente poder cuidar e ver qual caminho, né? Que o búzio, a carta, né, os astros vão direcionar a gente, né? E em se falando ainda de setor assim da parte nacional, infelizmente eu vejo uma piora para a segurança e para a saúde, né? E como eu estava falando antes ali, para o município, né, dando um spoiler aí, né, que eu também vejo esse setor um pouco negativo, que eu acho que na verdade deveria ser muito mais, né? Segurança, saúde, educação, ali acho que estão na base ali, né? E a gente vê, infelizmente, cada vez mais, principalmente segurança, né? Cada vez mais aí tendo, né? Ficando muito pior esse setor, né? Por uma questão política mesmo de impunidade, né? E quando eu falo assim, política,
não falo a nível partidário, né? Eu digo, assim, dos políticos que estão lá em cima, né? A impunidade, tu vai fazer com que a segurança, infelizmente, né? Ela deu uma degringolada, né? Só complementando ali a fala do Sandro, né, olhando também pelo ponto de vista astrológico, Júpiter é um planeta que ele vem sempre para fazer muitas mudanças, né? E aí o Sandro traz essa questão mesmo econômica, é muito forte mesmo no mapa, sabe? Júpiter, ele tá falando, e como ele vai estar bastante ligado às questões mesmo do signo de Touro, que é o signo, né, do lazer, de aproveitar, do dinheiro e tudo mais. Então, as questões econômicas são bastante fortes. E outra coisa também que a gente vê, acho que vai ter uma grande questão mesmo nacional, é esse apelo muito pela mudança social, assim. Então, outra coisa que eu acho que vem muito forte também, ano que vem, olhando pelo ponto de vista, são essas manifestações. Então, um grande crescente do número de manifestações. Então, De luta social, assim. isso. E aí também entra minorias. muito com o que o Sandro falou anteriormente da questão, né, da fala, dessas questões assim, então de reivindicar, né? Então 2024 também é um ano bastante forte por isso, assim, pela questão da reivindicar, né, questões sociais, econômicas, né, também. E a economia também se vê, tu disse que se vê bem forte, mas também essa instabilidade, assim, essas... Total, sabe, Ju? A questão mesmo no Brasil a gente vê forte, e antes até a gente falando da questão do ano mesmo, né? Até março a gente segue com a Lua ainda regendo, né? E a Lua, se a gente for parar para pensar, que a gente já conversou anteriormente, ela fala sobre água, ela fala sobre essas mudanças, né? Então até março a gente ainda vai enxergar ainda muitas questões climáticas ainda, né? Então ainda tem muita coisa com água, com chuva, né? Então essas questões elas vão mudar depois, assim, né? Elas vão mudar mais para frente. Então isso tudo, querendo ou não, vai interferir na questão econômica, né, na questão dos povos em si. Então a gente ainda vê ainda umas questões econômicas fortes aí para 2024, né? Se a gente for pensar em Venâncio, tivemos 2 grandes enchentes, né? Então faz toda essa relação aí com a Lua. Então, Total, né? E não só para cá, né? Isso é sim, pro Brasil, né? com certeza. Eu brinco às vezes que é uma pena, né, que os governantes não consultam alguém da sua confiança, né, verdade, para deveriam. ajudar o pessoal, né, ver Deveriam. qual Boa, vai ser a Sandra, boa. tendência, Boa. né. Vamos fazer um apelo. Vamos fazer um Gente, merchandising. por favor, Vamos já. fazer um apelo para as boa. pessoas, principalmente quem está vindo aí querendo fazer a diferença pro próximo ano. Busquem Precisa. uma orientação, né, do plano espiritual, Isso né, para aí. poder modificar né, para as pessoas, né. E saber como se precaver, né? Exatamente, Ver as áreas exatamente. prioritárias. Até pegando esse gancho do Júlio, né, foi uma das coisas que foi falado também nas previsões anteriores da enchente, né? Sim, então, até eu brinco, né? Eu tenho alguns clientes fora da cidade, 10 cidades que foram bem atingidas, né? E eu já falava, olha, cuida por causa que a gente vai ter uma enchente muito grande. Então, muita gente do comércio, o Júlio até fez assim, eles fizeram no estoque prateleiras em níveis mais altos, assim. Então, claro, né, eles disseram, olha, a gente não conseguiu salvar 100%, mas a gente teve ali percas menores, porque a gente levantou muita mercadoria, né, já com a previsão das enchentes, né, e ali a gente perdeu 40% menos do que se tivesse deixado toda Que aquela interessante mercadoria. isso, né? Porque a ideia, eu acho, da previsão é justamente isso, não é revelar tudo o que vai acontecer e tintim por tintim, mas fazer com que as pessoas daqui a pouco possam se precaver Exatamente. e encarar da melhor forma, né? Com certeza. Porque a gente, pelo menos, né, eu tenho esse aprendizado, né, do mundo espiritual que tem coisas que está ao nosso acesso de conseguir buscar lá na espiritualidade e revelar. Claro que tem coisas que a gente, né, não está oculto a nós porque é só deles, né? Mas a gente tem também um acesso a esse plano, né? Então, tudo que a gente pode acessar para dar um passo à frente, né? Quando a gente diz, olha, tá para aparecer uma doença, né? Então, vai fazer os exames, né? O Júlio e a Fernanda tem também essa experiência de que a gente consegue ter um alcance lá na frente, a gente evita, né, uma doença grave ou pega ela de uma forma inicial, né? E evita, às vezes, até mesmo uma morte ali, né? Prematura, né?
E, Fernanda, pensando agora no tarô, a gente já falou aqui um pouquinho de política, de economia. Isso também, de alguma forma, Sim. quais pontos que tu consegue, assim, Sim. que se coincidem, né, com o Sim, tarô? praticamente assim, as coisas vão se encaixando, né? Nós temos muita tendência para o ano que vem, então, para a parte de comércio, como o Sandro falou, como o Júlio falou, as coisas estarem um pouquinho mais estagnadas, mas nós temos um avanço nas tecnologias. Então, quem trabalha com a área da tecnologia vai estar legal, investindo e buscando e com várias novidades. O que também vai dar um boom ano que vem é a parte da estética, da beleza. Então, quem está investindo nessa área vai ter um bom retorno, né? E vai estar em evidência, assim, nesse ano de 2024. Então, vale a pena para as pessoas que estão nesse meio começarem a investir e a ver o seu negócio como um negócio de verdade, né? Investir nisso para valer. Na parte que foi falado das enchentes, a tendência, sim, é continuar, né? Nós tendo esses desastres, né? Da parte da natureza, em nível mundial, né? Tudo muito entrelaçado, porque o que acontece lá respinga aqui, né? Então, a gente vai ter ainda muita coisa da guerra que vai respingar para cá também, né? Então, as coisas acabam tudo se entrelaçando e todo mundo fica amarrado na mesma coisa, né? Mas o importante seria que os governantes usassem a inteligência e pensassem no coletivo. Aí sim as coisas teriam um avanço melhor. Mas temos a questão do ego. Esse é o grande problema da sociedade de forma geral, né? Exatamente. Aí a coisa acaba meio que bagunçando. E isso acontece aqui na nossa cidade e vai acontecer no ano que vem, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. O que eu quero para o meu município? Estudar o que eu quero para o meu município. Olhar para os candidatos como realmente pessoas que serão responsáveis pelo nosso município. E entender quais são as propostas. Será que realmente essa pessoa tem capacidade para fazer o que está falando que quer fazer? Ou tem interesse em fazer? Capacidade às vezes tem, às vezes não tem interesse, né? Cheguei lá, ok, agora vou tocar e vocês vão dançar. Então, essas coisas a gente precisa ficar muito atento mesmo. O que deu para ver, mais ou menos, para o nosso município é que tem uma coisa meio que querendo fechar um pouco a parte da economia, né, meio que trancando, e as pessoas meio que se sentindo sufocadas. E talvez ali pela segunda metade do ano, no segundo semestre, a gente tenha alguma novidade na questão da indústria. Então, vamos torcer para que isso venha mesmo de verdade, né? Para que a gente tenha, pelo menos, um respiro, um sopro de esperança para o nosso município ter um pouquinho mais de capacidade, de dignidade para os nossos trabalhadores. Não só viver de safra, né? Porque isso é uma coisa temporária. E acaba ficando focado muito nisso. O nosso município não é só fumo. Depende do clima também. Depende né? do clima. Então, assim, a gente não pode ficar preso a uma coisa só. Eu ia justamente pegar o gancho e perguntar sobre a agricultura, que é tão importante aqui no município. Tem alguma tendência? Eu vi, Tágio, assim, eu vejo uma tendência para o ano de 2024, tá? Que eu acho que pode ser explorada e que o pessoal tem que cuidar, principalmente na parte de grãos, quem vai plantar grãos, né? E quando a gente fala próximo ano, assim, não, né? O pessoal que lida com a agricultura sabe ali que começa, às vezes, o plantio, acho que inverno, final do inverno, e vai pegar lá em 2025, A próxima né? safra, pensando assim. E a gente vai ter uma tendência a pragas, tá? Então o pessoal aí já fica, né, fica antenado, fica esperto, né? A gente vai pegando esse gancho aí da agricultura e ligando ao tempo, né? A gente ainda vai ter um ano aí mais chuvoso, tá? E a gente vai ter essas oscilações assim com bastante chuva, calor, sol, né? E aí vai favorecer aí o surgimento de pragas, tá? Eu vejo que ele pode ser um ano, sim, satisfatório, tá? Talvez não tão positivo, né, quanto foi 2023, porque a gente vinha aí de 3, 4 anos de seca, né? Mas ele pode ser mais favorável, tá? Só o pessoal realmente tem que cuidar aí mais com a parte de pragas, né? Mas eu sempre digo assim, pensando também em agricultura, né? A gente vai começar a ver assim, o pessoal tem que procurar também novas tendências, né? Justamente para diversificar, né? E para complementar, né? Essa renda e poder fazer aí, né? Como a Fernanda falou, um município, né? Também não pode viver só da parte, né? Da agricultura, mas quem vive, né? Tentar diversificar,
né, para não sofrer às vezes o impacto, né? Porque a gente vai ter aí também, tá, um inverno aí meio rigoroso, tá? Então o pessoal aí que planta, né, cuidar com geada, todo esse esquema. Astrologia, algo Ju, específico? sim, tu sabe que uma das coisas, antes a Fernanda e tu começando a falar na área da beleza, mas aí também falando, né, com a questão da agricultura, né, a gente fala muito de qualidade, assim, também, olhando na questão da astrologia. E aí o Sandro traz essa questão mesmo das pragas né, e tudo mais, então acho que é um cuidado que vale muito, assim, a pena, porque vai falar muito do ponto de vista da astrologia, a questão da qualidade, da busca por qualidade. Então, coisas podem acontecer ao longo do ano, né, que façam decair a qualidade do plantio ou da colheita, né? Então, tudo que possa vir mesmo a prejudicar, é interessante ficar assim de olho, sabe? Não ignorar, né? Então, ficar bastante de olho. Então, eu acho que vale essa dica mesmo, seja para questão de praga, seja para qualquer outras coisas, né? Mas que pode a qualidade ser baixar, né? A qualidade baixar. Então, e aí, só fazendo ali um gancho também com outros assuntos que a gente já falou, né? Eu acho que de maneira geral também, pro ano que vem, vale muito a pena a gente cuidar com a autossabotagem em tudo que a gente vai fazer também, né? Então, isso também é importante, sim, porque a gente pode ficar muito mais crítico, a gente pode estar muito mais, né? E aí entra com o que a Fê falou, cuidado muito com esse 8 com 80, né? Buscar esse equilíbrio. Mas é que eu acho que o ser humano tá entrando nessa, né, Tá. Ju? A gente vê assim que o pessoal tá ficando bem mais crítico, né, e a gente tem que cuidar com isso, porque, né, tu pega isso numa escala, assim, geral, nacional, as guerras às vezes surgem assim, né? Ou de um Exatamente. governante, né, ditador, como a gente vê lá para, né, pra Rússia, né, para esses lados, como de uma revolta de um povo também, né? Não precisamos nem muito longe agora, a Argentina aqui, né? Verdade. Exatamente. Que vem vivendo agora tudo, Eu né? vou pegar esse ganchinho aí do Júlio também, para falar de um cenário mundial, tá? É alguma nova guerra por aí, tá? Infelizmente, né? E é uma tendência mais forte, tá? Claro, a gente já viu aí, que eu acho um absurdo, né? Em 2023, 2024, que a gente, né, acha que deveriam as pessoas estarem evoluindo, estarem crescendo, e tu tá tendo mais guerras, tu tá retrocedendo. É um retrocesso. Eu vejo como um retrocesso. Tem gente que me diz, às vezes tu tem um olhar muito negativo, pessimista. Não, é realista. É o que a gente tá vendo, né? Tu tá vendo em fatos. E a gente provavelmente vai ver aí em 2024 mais alguma guerra a nível mundial. E esses sentimentos aflorados, né? O que vem para o ano que vem, assim, que o Arcano 8 pede atenção para a saúde mental. Porque a gente vai ter muito essa questão, assim, desse desequilíbrio, né? Dessa falta de autoconhecimento, que isso que as pessoas deveriam de buscar muito autoconhecimento antes de fazer qualquer coisa. Antes de me tornar uma taróloga, antes de se tornar um político, antes de ser mãe, antes de empreender, tem que ter o autoconhecimento, porque será que eu sou capaz? Será que eu estou preparada para aquilo? Né? E aí vem a saúde mental sendo um destaque importante para 2024. A gente vem vendo isso nos últimos anos, né? Com bastante evidência. E as pessoas podem buscar isso pelo SUS. Nós temos atendimento no SUS para tratar isso, para acompanhar isso com terapias, né? Só que as pessoas precisam querer e aceitar que precisam desse acompanhamento. Que às vezes elas não entendem que o eu, né, tu te autoconhecer, vai influenciar, influencia todo mundo na tua volta, né? Até no teu crescimento pessoal financeiro, total, né? Então as pessoas precisam associar essas coisas e entenderem que isso é necessário. E estar bem consigo mesmo, com saúde mental, é fundamental para um bom desempenho, né? No trabalho, nos relacionamentos e até em lidar com um ano que talvez vai ser bastante desafiador, né? Isso. Lidar com essas Cada energias, vez mais, né? Cada vez mais. Então, se a gente puder deixar uma dica importante é essa, né? Buscar super uma cuidar tendência, dessa saúde mental. E como a Fernanda falou, né? O SUS oferece isso, né? Mas também, assim, exatamente, a pessoa, ela, né? E a gente que trabalha com espiritualidade, e isso é algo básico, assim, né? Independente de qual ramo a gente, né, segue,
é o autoconhecimento, né? É tu te autoconhecer, tu conhecer o teu eu, né? E tu poder para tu poder lidar com as pessoas, né? Porque se fosse uma coisa, o ego, né? De tu viver sozinho, teria nascido só a pessoa no mundo, né? Nasceu milhões, então tu tem que saber viver em harmonia, né? Porque também não te autoconhecer, tu vai... É a guerra, né? Com certeza. E uma dúvida sempre que chega fim do ano, né? Especialmente pra quem tá solteiro, tá em busca de um amor. Como é que vai ser o ano pro amor? Como é que vão ser os relacionamentos? Vocês têm boas notícias? Ou o que vocês nos contam? Vai, Júlio. Faz a frente. Empurraram pro Júlio. Vai começar por mim, então. Isso, vai lá Muito falar bem. do amor. Então, o que a gente vê assim, do ponto de vista da astrologia, tá? Astrologicamente, eu acho que uma das questões importantes assim, para 2024 mesmo é um ano que fala bastante de cuidar desse lado emocional, e eu acho que isso vai influenciar muito nas questões do coração também. Então, a gente vê uma grande tendência a cuidado, principalmente com questões assim na fala, né? Então, principalmente com mentiras, né? Nos relacionamentos, então cuidar com isso. E essa questão mesmo, eu acho que 2024, astrologicamente, aí eu não sei depois os colegas que vão falar, né? Mas astrologicamente a gente vê assim uma grande tendência a eu tô tentando achar uma palavra que seja mais sutil, sabe? Ai. Mas, cuidado com isso, assim, para não ser feito de bobo, né? Não sofrer Não se por alguém, iludir. não se iludir. Obrigado, Não né, se Fernanda? iludir, é. Não se iludir. Então, cuidado com essas questões, assim. Ou daqui a pouco com aquele amor platônico, sabe? Que é aquela, Carências. que é aquela brincadeira que a gente faz, mas o outro sabe que tu tá namorando com ele, né? De fato, ou só tu tá namorando com ele, né? Então, assim, não vejo, eu acho, Ju, assim, que seja um grande ano para as relações, assim, amorosas, né? Eu acho que é interessante, porque é um ano, daqui a pouco, até em função de Saturno, que aquilo que tá legal vai seguir, mas aquilo que daqui a pouco não tá tão legal tem que ser desfeito, sabe? Então, tem que passar muito por essa transformação, sabe? Como é um ano em que a força ela tira a sujeira debaixo do tapete, então teremos ali algumas coisas que realmente nos relacionamentos vão ser descobertas, não vão ser legais e vão ter que ser vistas, sabe? Então vai ter que ser resolvido, vai ter que ser conversado, porque o diálogo sempre é a melhor opção, né? E aquela coisa também do 8 e 80, ou eu tô muito carente, vou me iludir, vou me envolver, cair de cabeça, daqui a pouco deu errado, né? E eu não entendi como que eu fui cair naquilo ali, ou eu vou ser muito exigente. E aí nada vai servir, sabe? Eu pintei um padrão e não existe um padrão, né? Existe pessoas que se conectam, né? Só que daí a pessoa precisa se permitir essa conexão. E às vezes a exigência vai estar tão alta que ela não vai conseguir perceber o que tem ali. Então a dica para quem está solteiro é: permita-se conhecer as pessoas com menos expectativa, né? E mais racionalidade. As pessoas Não são mergulhar como de são. cabeça, assim. Não mergulha de cabeça, mas dá a oportunidade de conhecer a pessoa, de conhecer e de conhecer a pessoa. E os relacionamentos que já estão firmados, que sejam vistos com mais responsabilidade, comprometimento, né? E não com tanta exigência e cobrança, mas com mais leveza. Vamos ver se o Sandro vai amenizar agora. Ameniza. Vamos ver se o Sandro vai amenizar. Vai, Ameniza. Sandro, Dá ameniza. uma Ameniza. É a última chance. Como o ano traz essa regência do orixá Bará, né? E ele é o orixá ligado diretamente à sexualidade, né? E de uma forma, assim, muito mais do ato sexual do que do sentimento, assim, mais amoroso, né? Então, a gente vai ter cada vez mais em evidência isso, tá? As pessoas vão estar buscando, e eu digo infelizmente, né, uma superficialidade maior, sabe? Muito mais o sexo, o prazer, sabe? De forma carnal, né? Não que ele tenha, claro que ele tem o seu lado positivo, né? Mas aí tem que entrar nessa questão do equilíbrio, né? Como vai ter essa energia dinâmica, a gente vai ter uma tendência aí a se desfazerem os relacionamentos, né? Mais antigos, mais duradouros, né? Para ter essa questão mais carnal. E aí entra, né,
o que é importante, que o Júlio e a Fernanda falaram, né? Que é como essa energia vai estar em evidência, né? E essa energia sexual e do orixá que traz esse lado mais impulsivo e mais explosivo, né? A gente ter aí um autocontrole, um olhar, né, para dentro, para ver o que eu quero com as relações, né? Se eu quero relações mais duradouras, né, o que eu devo fazer para buscar isso, né? O que eu posso mudar, né, eu posso sentar com a minha parceira, com meu parceiro, falar o que a gente pode aí fazer para que se mantenha, né, relações mais saudáveis, tá? Eu infelizmente vejo, né, para quem tá solteiro, tá cada vez mais difícil, tá, Ju? E não só com a regência, né, do Orixá Bará, mas eu vejo assim que é uma tendência cada vez maior dos relacionamentos realmente ficarem mais superficiais, tá? E a gente ter cada vez menos relacionamentos à moda antiga, tá? E casamentos. Eu vejo aí uma transformação, tá, nessa estrutura assim de relacionamentos. Algo que a gente vem acompanhando, Vem né? acompanhando, Nos últimos anos, assim, uma mudança social Sim, também, né? sim, e como, né, vai ter a regência do Orixá Bará, né, que é um orixá mais ligado a essa área, mais dinâmico, né, se a gente tivesse ali uma regência, né, do Orixá Iemanjá, do Orixá Oxum, né, que são mais maternais, que são mais familiares, a gente teria aí uma tendência maior, né, a conseguir fazer esse laço, assim, mais familiar do aconchego, né? Como a gente tem do Orixá Bará, e a gente vai ter, então, mais esse lado sexual aflorado, né? Mais do ato. Então, que as pessoas também utilizem dessa informação, né? Justamente para tomar cuidado, né? Para se cuidar, né? Para saber com quem vai se relacionar. É bem importante isso. Afinal de contas, tudo é troca de energia, tá, gente? É importante falar isso, Tudo né? é troca de energia. Mas eu acho que é bem isso, assim, e aí complementa o que a Fê falou, né? Então, cuidar com as expectativas mesmo. Não é que, né, não vá ter um companheiro, uma companheira, alguma coisa do tipo, né? Não é que nós três estamos dizendo que todo mundo vai ficar encalhado e que vai, né? Não é isso, mas eu acho que é muito importante isso, cuidar com as expectativas, porque daí entra no assunto anterior, que é a questão da saúde mental, porque daí a gente pode entrar em sofrimento, isso pode atrapalhar em outras coisas, né? Então, se é um ano daqui a pouco mais que a gente está comentando, daqui a pouco do curtir, do conhecer e daqui a pouco se permitir, então também já entrar nessas relações com esse pensamento, né? E aí expectativas são criadas e as frustrações vêm, então vamos cuidar com isso, né? De saber, né, o que a pessoa quer, porque se a gente tem essa tendência, né, de que as pessoas estão querendo mais curtir, né, então tu já vai sabendo que tem uma probabilidade maior, né, de tu te relacionar com pessoas que querem isso, né? E como a Fernanda falou, nessa questão de não ir com a expectativa, né, é que hoje em dia tá difícil de tu lidar com as pessoas porque elas não, às vezes não deixam claramente o que elas querem, né? Então, às vezes elas estão por um momento, mas como elas querem aquele momento, elas enganam, né? E isso também traz esse perfil, assim, desse orixá, né? Porque ele é um orixá muito esperto, né? Então, ele também, como ele fala a verdade, o orixá Bará, ele é muito dinâmico e ele traz muito essa questão da dualidade, né? Ele é muito sincero, mas ele tem um lado enganador também, né? E de saber aproveitar esse lado para saber o que a gente pode aí, né, tirar de... E quando eu digo proveito, não é para questão do ego, né? De como a gente pode se beneficiar com essa energia. De forma positiva Isso, de forma positiva sempre, né? Falamos de diferentes assuntos aqui. E Rio Grande do Sul, nosso estado, né? Brasil, a gente deu uma pincelada antes. O que a gente pode esperar para o Rio Grande do Sul no ano que vem? Eu vejo uma questão também, tá? Eu vejo uma questão negativa mais relacionada ao estado, tá? E digo uma questão de política também, tá? Com a segurança, a saúde, né? Mais uma vez eu entro na brincadeira, né? Que os governantes deveriam consultar as pessoas de confiança para poder, né? Fazer as modificações aí para a população que elegeram eles, né? Eu, infelizmente, tá, Ju, eu não vejo aí... E quando a gente fala de estados, né? Particularmente já é complicado, mas essa tendência, assim, política, de segurança, de instabilidade, né?
de saúde, né? E eu vejo ela de forma negativa ainda, tá? Falando de uma forma geral, assim, eu abro também o olho para essa questão. Tô vendo os outros concordarem Sim. aqui um pouquinho com isso. Aqui a gente continua, para mim, assim, né, que eu consegui estudar e ver, continuamos com os alertas em função da natureza, né, de toda a questão da chuva. Vai ter bastante diálogo e agilidade, assim, nas soluções, nas decisões. Na economia, instabilidade, né? E vão ter muitos diálogos para tomadas de decisões. Então, vai ter muita conversa, a gente vai ver muita movimentação, assim, de reunião, de conversa e tal. E tem um momento de tensão aí que vai virar notícia, então, ao decorrer do ano. Então, alguma coisa ali vai dar um atrito e a gente vai ver isso no noticiário, assim, sendo... Provavelmente com alguém da cúpula ali do governo, pessoal, governador. Exatamente. Às vezes é uma divergência de opinião, de decisão, né? Mas vai acontecer alguma coisa, assim, nesse sentido. Júlio. Perfeito, acho que assim, né, é um ano muito de amadurecimento, né, então na questão mesmo estadual também a gente vai falar muito disso, assim, de amadurecer, né, então as questões das lideranças a nível de estado, né, a gente vê aí coisas, cobranças mesmo, né, então forte para cima deles. Uma coisa que eu acho que é interessante, e aí saindo um pouco, né, senão o nosso podcast vai ser só uma tensão, né? A gente vê daqui a pouco algumas coisas interessantes na área do esporte, assim, a nível nacional e até estadual, né? É um ano interessante daqui a pouco para a questão dos esportes, assim, né? Então, eu acho que, como o Sandro já falou, né? Os assuntos de base, eles são importantes e indiferente se tivesse tudo bom, né? Sempre vão ser importantes, né? Educação, saúde, segurança, né? Então, os nossos governantes eles precisam dar uma atenção maior para isso, mas eu acho que uma das coisas positivas que a gente tem para esse ano de 2024 é a questão do esporte, assim, um destaque daqui a pouco a nível nacional e até estadual. A parte cultural também vai estar bem forte em 2024. Vamos ter coisas boas, então, Claro. novidades. E aproveitar para, né, tocar nesse assunto, que nem o Júlio falou, né? Às vezes, quando a gente faz uma previsão, né, a gente tem uma tendência de tocar nos pontos negativos, né? Justamente para que ocorra a mudança, né? Quando a gente faz uma previsão para alguém, né? Ou a gente, né? As pessoas que nos buscam, procuram o nosso trabalho, é geralmente quem está com algum problema, né? Ninguém vai lá procurar o pai de santo para dizer que está bem, que está tudo ótimo. Vai fazer o quê, né? Então procura o médico para dizer que está tudo bem, tu tem algum problema. E a gente, claro, enfatiza, né, esses pontos negativos porque eles podem ser modificados, né? E essa é a intenção da previsão, né? Ver aonde que está o teu caminho ali, indo para o lado negativo, que a gente pode mudar e direcionar ele para o lado positivo, né? Porque o que tá bom, às vezes a gente não precisa, né, ficar ali. O que tá bom, a gente tem que deixar bom, né? Interessante falar isso. Depois, no final, quero pedir para vocês darem algumas dicas, né? Mas antes disso, só para a gente não esquecer, a gente falou um pouquinho antes sobre Venâncio, né? Mas para a gente aprofundar um pouquinho mais, teremos um ano eleitoral, já temos aí alguma movimentação política, 4 pré-candidatos, né? A gente já anunciamos isso, né? Nos meios de comunicação, a gente sabe que tem uma movimentação. O que a gente já pode adiantar? O que vocês veem aí pra gente? Fala, Fernanda. É mais a questão daquela briga do ego, né? A gente vai estar mais focado no centro ali da disputa, mas com alguns destaques bem interessantes, assim, de outros candidatos querendo realmente mostrar para o que vieram. A tendência de quem vai levar aí o pleito não cabe ao tarô falar, mas a dica é que fiquem atentos porque as pessoas estão querendo renovação. Então, muda aí o teu diálogo, muda a tua tendência busca, dos eleitores, da tendência população. dos eleitores. Teremos ali, né, algumas coisas bem afloradas, mas que os candidatos fiquem atentos a isso, à população, às necessidades da população, que realmente olhem para isso.
Do ponto de vista da astrologia também, né, Ju, se a gente tivesse daqui a pouco a informação dos candidatos para gerar os mapas, a gente olhar, né, a gente conseguiria falar um pouquinho mais de cada um, mas de ponto geral, assim, a questão da política é um ano que a gente vê, então, como tem Saturno aí, né, como o cara regente do ano, e olhando no mapa de Venus Soares, a gente está esse ano com ascendente em Capricórnio, né, então é o planeta com o seu, né, com o seu respectivo signo ali, estão muito fortes esse ano. Então, essa questão mesmo do ego, acho que é muito, muito, muito forte mesmo. A gente vai ter que cuidar, eu acho que tende a se revelar algumas coisas aí, meia, parece assim, a ditadora, sabe? Cuidar muito com isso, assim, com imposições, né? Então, essa questão da imposição, da coisa, literalmente, pode ser que de cara agora não se revele, mas daqui a pouco mais para frente. Então, cuidado também com isso, observar em quem, né, a gente vai eleger, para que daqui a pouco, de fato, quando tiver lá no poder, depois a gente pegue e nem reconheça mais essa pessoa, né? Então, ter esse cuidado. Então, é importante fazer essa análise por causa, né, dessa questão assim de, não é de uma máscara social, mas né, depois que é literalmente aquele ditado, depois que a gente der o poder, tá dado, né? E aí a gente pode conhecer as pessoas. Então tem uma tendência muito grande a isso, assim, né? A coisa vir muito muito de cima para baixo, literalmente. Então ter esse cuidado com quem a gente vai votar. Como a gente não tem ainda algo definido, né, dentro, como eu falei anteriormente, né, algumas coisas já estão definidas, né, na espiritualidade daquilo, a gente tem aquele destino, a gente não vai mudar. E dentro da grande maioria, né, a gente consegue modificar alguns caminhos, tá? Como a gente tem ainda quase um ano pela frente, né, ainda pode ser modificado algumas coisas, tá, Ju? Mas eu vejo assim, e como entra essa questão do orixá Bará, da mudança, que ele é um orixá dinâmico, né, ele faz mudanças, tá? Eu vejo aqui que muito dificilmente, né, não batendo aí no martelo, mas muito dificilmente o atual prefeito continua, tá? Porque eu não vejo aqui a população tendo gostado da gestão, né? Eu vejo aqui que a população, de uma forma geral, não aprovou, tá? É o que os orixás me respondem, né? E o povo querendo, né, uma mudança. Embora eu não saiba ainda, tá, quem são os 4 já pré-candidatos, tá? Mas Xangô aqui me marca, assim, justamente isso, tá? O povo cada vez mais, assim, cobrando por atitudes positivas, né, dos políticos, né? E, de fato, aí, muito provavelmente a gente vai ter aí uma mudança, tá? Eu espero que sempre positiva, né? Porque às vezes a gente vê muito mais promessas do que ações. Né? Ano que vem conversaremos pós-eleição. Vamos ver aqui, né, como é que foi. Bom, gente, pra gente ir se encaminhando pro final desse nosso bate-papo, que foi muito gostoso, né? Acho que deu pra aprender bastante. Bom, a astrologia e o tarô, os orixás nos indicaram aqui as tendências, né, pro próximo ano. Mas o que a gente pode fazer, né? E faço até uma pergunta assim pra vocês. Como é que é pra vocês? Vocês logo fazem ali as consultas pra já ver, né, como é que vai ser pra mim o ano? E como é que é ao longo do ano, assim? Vocês ficam, sim, isso aqui eu sabia que ia acontecer. Como é que é? Eu não sei os colegas, né? Mas eu não gosto muito de ver pra mim. Pra ti, eu também. Porque deve ser também um pouco chato, né? Porque tu nunca consegue descansar, eu acho. Né? Tem isso, e às vezes tem aquela coisa, às vezes, meio angustiante, né? Porque isso. Tu vê pros outros, tu dá uma informação, a pessoa faz o que ela quer com aquela informação. Agora, tu vê algo pra ti que é negativo, às vezes tu entra naquele, né? O que eu faço, o que eu não faço. No caso de Ferreira, espeta de pau, né? Eu procuro não ver, claro, quando é uma coisa assim mais urgente, mais grave, que a gente precisa de um aconselhamento, de um direcionamento, aí a gente, né, deixa a neurose de lado, diz, não, então vou sentar e vou ver. Mas de uma forma geral, né, eu vou falar que é tendência, assim, o que a gente pode fazer. Exatamente ter esse olhar mais voltado para dentro, né? E quando eu digo para dentro, não é no sentido egocêntrico, né? De ver o que eu quero, o que é bom para mim. Não, é de saber que se eu me tornar, né, uma pessoa melhor, que eu tenho que analisar quais são os pontos negativos que eu tenho que
trabalhar dentro de mim, eu vou estar beneficiando os outros, né? Essa tendência, ela é muito importante para 2024. E quando a gente fala nisso, de olhar para dentro, de procurar primeiro, né, se autocurar, se curar, né, para que aí a gente possa daqui a pouco transmitir um pouquinho para o próximo, né? A gente vê essa questão aí, e aí entra na espiritualidade, na questão da energia, a gente vê isso afetando diretamente o colega de trabalho, teu relacionamento, a tua família, né? Então, assim, ó, em algum momento, né, eu digo que quem não passar por esse processo, tá? E é uma tendência mundial, quem algum dia não parar e não olhar para dentro e tentar melhorar, vai continuar numa seara de sofrimento e causando sofrimento a si e ao próximo. Antes, né, Ju, a gente estava falando dessa questão de tendências, né, que a gente fala, porque, querendo ou não, todos nós aqui temos que ter muita responsabilidade quando a gente transmite, né, alguma informação pro consulente, pro cliente, né, então a gente sempre vai ter esse cuidado e é o que a gente já conversou em outros momentos, né, Ju, da questão que o mapa hoje, eu acho que assim como qualquer outro oráculo, né? Mas o mapa, ele deixa de ser um mapa para ser um GPS, que nem eu brinco, né? Porque ele dá justamente esse caminho e a pessoa vai tomar as decisões, né? Então, Se ela quer ir por aquele caminho ou né? não. Por isso que a gente traz essas informações para a pessoa. E isso de voltar para dentro de si e olhar dentro de si é bastante importante. Eu, Júlio mesmo, às vezes as pessoas ficam... Porque a astrologia, querendo ou não, é um assunto que sempre... sai nas rodas, né? A gente está sempre conversando, a mesma coisa tarô, a gente está sempre, né? Mas tu não tem as tuas cartas, né? Ou daqui a pouco usando, né? Mas tu não tá com teus búzios aí na tua mochila, não tá, né? Não tá com as tuas ferramentas. Então, Júlio, eu consulto uma vez ao mês, faço aquele olhar do mês, né? Das questões mesmo, assim, mas eu vou muito mais pontual daqui a pouco quando eu tenho alguma questão que eu tenho que ver, né? Então eu também não fico abrindo o meu mapa todo dia, toda semana, toda hora, né? Ou tarô, ou qualquer outro oráculo que a gente trabalha. É mais pontual, assim. E eu acho que, falando mesmo dessa dica, é muito um ano de autoconhecer, né? Então a gente precisa mesmo ter esse olhar para dentro da gente, né? Esse cuidado com o nosso interior. Então, buscar autoconhecimento, seja... de entender o que gosta, o que não gosta, e aí o que a gente conversou também anteriormente da questão de pensar para o próximo ano como tu quer estar se sentindo, né? Eu acho que eu trago sempre essa dinâmica dentro da clínica ali, que eu pergunto para as pessoas, escreve como tu quer estar se sentindo, para a partir disso tu pensar como eu vou fazer para que isso aconteça. E só o fato da gente escrever faz com que a gente tenha que pensar, tenha que, né, elaborar dentro da gente, né? Porque às vezes a gente não dá conta de, né, enxergar tudo. E aí, às vezes, óbvio que a gente vai precisar ajuda, seja do búzio, seja das cartas, seja da astrologia, para trocar uma ideia. Né? E aí e tem coisa que está tão na nossa cara que a gente não percebe, que daqui a pouco é o Sandra, a Fernanda, é o Júlio falando, que daí a pessoa diz, como é que eu não percebi isso? Né? Porque às vezes a gente está tão dentro da própria história que a gente não consegue. Então, parar, olhar para dentro, né? Olhar para dentro, fazer essa questão mesmo do autoconhecimento, eu acho que é sensacional. Seja numa terapia holística, seja, né, com algo mais dentro da psicologia, dentro de estudar a si, eu acho que é fundamental para esse ano. E tem algum momento mais específico que a gente possa fazer isso pensando agora no próximo ano ou qualquer dia agora já? Eu acho, né, Ju, que agora, como a gente está nesse processo de virada de ano, daqui a pouco fazer essa técnica, né, de escrever como eu quero me sentir pro ano que vem, é justamente para começar a dar esse start. E também a gente sabe que próximo do nosso aniversário sempre é um momento que a gente está um pouco mais reflexivo, em função ali, né, dentro da astrologia do inferno astral, que a gente que a gente tem que se autoanalisar. Então, aproveitar essas duas oportunidades, né, agora, final de ano, desse início do novo ano, e perto do nosso aniversário, que é um outro ciclo que se inicia. Eu acho que é um excelente exercício, assim, né, observar como foi a sua caminhada até aquele momento e como quer que seja a próxima caminhada. Legal. Fê. Eu já fiz o meu jogo de 2024, mas eu fotografei e não interpretei. Porque eu pensei, não, agora não vou
olhar nada. Aí eu faço, olho, depois quando chega no mês eu olho de novo. E aí eu vejo o que está acontecendo e como eu posso mudar. Mas é comigo isso, né? Eu comigo. Até então, há pouco tempo atrás, eu não conseguia abrir para mim. Não, aquilo me bloqueava, ficava tudo em branco e eu não conseguia ver. Mas enfim, né? Vamos ver o que eu consigo para o próximo ano. De uma forma geral, então, para as pessoas, uma dica assim, que é importante é que cada um de nós tem a sua impressão digital. A gente não pode se comparar ao outro, né? Eu não posso me comparar ao Sandro, nem ao Júlio, nem à Ju. Eu sou única, né? E a forma que eu faço é a minha forma, né? Então a gente não deve se comparar. A gente só pode se comparar com o nosso eu anterior, como eu era antes, como eu estou hoje e como eu quero estar amanhã. Aí eu já vou ter um termômetro do que eu preciso mudar e o porquê que não deu certo até agora. Alguma coisa eu não estou enxergando. E como eu faço para enxergar isso, né? É o autoconhecimento. É buscando entender, se conhecer, né? Fazendo esse mapa de quem eu sou. É fácil? Não. É rápido? Não. Né? Às vezes a gente leva anos até entender o porquê de cada coisa na nossa vida. E é um processo doloroso, sim, mas é necessário para a nossa evolução como ser, né? Para conseguir lidar com as pessoas e para entender a nossa caminhada, né? Aonde a gente quer ir. Porque a gente está vendo a estrada, sabe como caminhar, mas como eu vou caminhar? Né? O que eu vou permitir nesse meu caminho, né? E isso é importante para as pessoas entenderem assim. Escolher bem as pessoas com quem eu vou me associar. Todo cavalo que passar encilhado eu vou montar, mas eu não sei nem para onde esse cavalo está indo. Né? Mas passou, eu vou ir. E aí, para onde eu estou chegando, né? Fazendo um adendo, né, do que eles falaram e de tudo que a gente falou, que foi comentado também, né? A gente vai ter aí essa tendência, né, das coisas caminharem assim, né? A gente não gosta de ser catastrófico, né? Já falando como o Júlio disse, que a gente tem que ter responsabilidade, né, com o que a gente fala. E aí eu deixo mais um adendo, né, para as pessoas buscarem as pessoas de confiança, né? Porque a gente vê muita gente da nossa área, né, sendo muito catastrófico, falando muita bobagem, né? Para hoje em dia adquirir muitos seguidores, né? E quando a gente vê nada daquilo aconteceu, nada daquilo foi, né, foi verdade. Então, assim, a gente tem que ter a responsabilidade do que a gente está falando, né? Do que a gente está passando para as pessoas. E a gente vê também essa tendência, né? Das pessoas estarem cada vez... Existe uma pressão, né? Às vezes externa. E as pessoas estão cada vez mais muito agitadas, tá tudo muito fervilhando, né? Então aí assim, ó, de ter e de buscar uma ajuda terapêutica, né? Seja a tradicional, seja a holística, a espiritual, para a pessoa conseguir fazer uma reconexão. Né? Porque em algum momento aí eu digo que vai ter de novo aquilo da gente ter que se reconectar para achar quem eu sou, né? O que eu estou fazendo aqui, qual que é o meu lugar, né, e ver que eu vivo numa sociedade, numa comunidade e que eu tenho que, né, me trabalhar para poder viver em harmonia com todo mundo, né? E a gente vai ter aí essa tendência, como a Fernanda falou ali, das questões mentais e emocionais, né? Então, autoconhecimento é a palavra-chave para Exato. 2024. E tu sabe, Ju, que Pra antes vida. tu falou dessa questão, né, da gente abrir pra gente mesmo, então a gente também às vezes procura, né, colegas, Exatamente. né, seja um dirigente espiritual da gente, Isso. ou nosso colega pra, né, joga pra mim, abre pra mim, interpreta pra mim, né, porque também é Dá uma importante... luz. A E aí gente também é também importante a gente busca ter auxílio, esse outro outra visão. nenhum de nós aqui tá sentado num trono, É. né, e nós somos a Determinante. verdade, é E isso aí. acerta 100%, Não. porque olha, né? Terceiriza, né? Ah, Até porque então, a gente trabalha com uma energia muito sutil, né? A gente trabalha com outro plano, né? Que às vezes não tá de fácil acesso. As pessoas não entendem isso às vezes, né? A gente, quando não é uma ciência exata, né? Que a gente pega um exame ou determinada coisa, a gente tem dados, né? A gente às vezes tem que acessar aquela esfera e buscar aquela informação, né? Ela tá ali, mas a gente tem que sintonizar e... O problema é a sintonia, né?
E aí a gente às vezes gosta disso, de buscar, né? Olha, joga Claro, pra com mim, dá certeza. uma olhada pra É. mim, né? Porque é muito isso, assim, a gente fazendo pra gente mesmo, a gente tá sempre mais sujeito a interpretar do jeito que a gente quer, né? O nosso Porque nós somos bem. humanos, né? Mas então a gente também busca. Então a dica também é essa, busca a pessoa de sua confiança, né? Seja seu babalorixá, seja seu terapeuta, né? Seja quem você tem confiança e peça, né, para fazer aí o atendimento, né, para trocar uma ideia, porque às vezes é bem isso, às vezes é trocar uma ideia e nessa ideia surge, né, o estalinho de tá, então é para cá que eu vou, é para cá que eu vou tentar, né? Às vezes era literalmente só isso. Direcionar, né? Era só esclarecer. um vai, né? Vai, vamos lá. Então, é muito importante. E aí, quem sabe, né? Os próximos dirigentes aí podem fazer aqui uma junta, né? Uma junta espiritual aqui. Vamos fazer um combo. Dizem que tinha uma época que os Estados Unidos tinha, né, assim, uma equipe só para lidar assim com a parte de fenômenos paranormais, né, espirituais. E a gente conhece, né, muitos políticos que também, né, fazem o seu aconselhamento. Por isso que eu disse que é importante, né, a questão da responsabilidade, né, como o Júlio falou, e de ter alguém que direciona bem, né. Pena que os do grande escalão lá, às vezes, não são muito direcionados. Eles precisam né? estarem abertos a isso, né? É. Porque não adianta vir também e... Porque se é uma tendência, né, a gente ter que buscar esse autoconhecimento e espiritualidade individualmente, coletivamente mais ainda, Mais né? ainda. E assim, ó, Ju, a gente vê que nem assim, a gente né, o pessoal que não sabe, a gente se reuniu tudo agora ali, né? Ninguém tinha falado anteriormente, previamente com ninguém e somos aqui de 3 áreas diferentes, mas que todas as informações batem, né? Sim. Então, assim, as pessoas têm que estar mais aberta para isso, né? A gente vê tantas previsões de gente sérias que funcionam, então é porque assim as pessoas têm que entender que existe um algo a mais, né? Não que às vezes governe a nossa vida, mas que está além do nosso, né, do olhar humano, né? E buscar esse autoconhecimento e essa informação, né? Ela é válida, né? Contanto que seja para usar pelo lado positivo e te tornar uma pessoa melhor e poder direcionar a tua vida para um caminho melhor. Com respeito e responsabilidade. Com certeza. Muito bem. Alguma cor, alguma dica assim de cor especial para virada ou para o próximo ano? Eu posso começar falando pela minha área, né? Como a gente tem o Orixá Abará, né? Que é o Orixá do início, da dinâmica, né? É o Orixá dono dos mercados, que lida com movimento, né? Então, como eu estava falando contigo ali, a gente estava conversando anteriormente, né? Do pessoal ter essa tendência, assim, de que vai ser um ano de movimento. Ele não vai ser um ano parado. Mas a gente tem que saber direcionar para ter um lado positivo aí nesse movimento, tá? Ele é o orixá que trabalha com o vermelho, né? Com a força vital, com a energia vital, com o início. Então, uma boa dica aí pro pessoal é estar usando, né? Quem tem, claro, sua tradição. Ah, mas eu tenho o costume de usar o branco. Não, tudo bem, bota uma pecinha de roupa vermelha, né? Ou como a gente diz, uma roupa íntima, né? Então, da cor, o Orixá Bará traz essa questão do vermelho, do vinho, dessas cores mais pro rubro, né? Vibrantes. Bom, na minha parte, né, do tarô, a gente não tem, assim, muito essa coisa da cor. Mas eu, Fernanda, né, como também sou espiritualista e tal, eu procuro sempre dizer para as pessoas que a cor é conforme a tua energia tá naquele momento. Não adianta tu vestir branco e tá querendo arrumar confusão com a família na virada do ano. Não adianta tu vestir vermelho e o amor tá na tua frente e tu, né, não tá nem aí, ou rosa, enfim. O amarelo pro dinheiro, mas eu não faço nada. Nem trabalho, nem tudo, sentada em casa. Não tô afim, né? Não tô com preguiça. Então, assim, te conecta com o que tu deseja para 2024. Pensa quais são os teus objetivos e o que tu precisa melhorar na tua vida. E aí tu busca o que tu te identifica. Ou às vezes tu vai me dizer, usa vermelho. Mas eu não gosto de vermelho. Mas vou botar, mas não me sinto bem de vermelho. Então não coloca. Coloca que me sinto bem de preto. Coloca preto. Tá tudo certo. Só te conecta com a tua energia. Te conecta com o que tu tá sentindo. Né? Se tu não tá legal naquele dia, coloca uma roupa colorida para tu levantar o teu astral, né? E eu
costumo entrar com a minha blusinha branca, com alguma frase de positividade, né? Então, vai ser assim. Show. Ju, também dentro da astrologia a gente não traz muito essa questão das cores, né? Mas muito influência do Orixá Bará e dessa questão mesmo que é um ano que vai falar muito, né? De movimentação e tudo mais, né? Então a gente vai falar também bastante da questão tanto do vermelho quanto do dourado, né? Então são duas cores assim bastante que a gente está vendo bastante tendências, né? Tanto vermelho quanto dourado, mas também sou bastante a favor dessa ideia da Fernanda, né? De usar a cor que te traz também, né? Porque não adianta, é bem como a Fernanda falou, não adianta eu usar, né, determinada cor e eu também não, né, estar em sintonia com aquela cor, vou usar só porque, né? Mas a gente olha bastante para essa questão, tanto do vermelho quanto do dourado. Certo, gente. Quero agradecer muito a participação de vocês nesse nosso bate-papo. Essa foi a nossa conversa sobre as previsões para o ano de 2024. E voltamos num próximo momento, né? Desejando a todos um maravilhoso ano novo. Ai, a gente agradece muito. Nós que agradecemos. Obrigado pelo convite. Obrigada. Um abração. Até mais. Até.